Tá, vamos falar um pouquinho sobre sistema nervoso autônomo e sobre os sentidos especiais. Dentro dos sentidos especiais, a gente tem a visão, olfação, gustação, audição e o equilíbrio. Eu não vou falar, de maneira tão aprofundada e detalhada sobre o equilíbrio, porque eu mesma não sei muita coisa sobre, mas depois eu comento um pouquinho, assim, só por cima. Mas vamos começar pelo sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo Vamos lembrar do que eu falei no outro vídeo, né? No vídeo anterior, a gente viu que o sistema nervoso, do ponto de vista funcional, ele pode ser dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral. O sistema nervoso somático, assim, todos os dois, né, sistemas nervosos, eles são formados por fibras sensitivas ou aferentes e por fibras motoras ou eferentes. As fibras sensitivas ou aferentes, elas vão captar estímulos, né, transformar esse estímulo em sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai percorrer os nervos, né, as fibras sensitivas. E o objetivo, né, é chegar no sistema nervoso central, onde no córtex essa informação, né, vai ser processada e você vai ter o entendimento, né, da sensação. Você vai sentir a sensação. Até meio pleonásmico, mas é exatamente isso. E aí, interpretar essa sensação e tal. Enfim. E as fibras eferentes ou motoras, elas vão enviar um comando para uma célula efetora. Uma célula efetora pode ser um músculo ou uma glândula. Então, por exemplo, seu córtex motor, ele pode enviar um comando para o seu músculo estriado esquelético do braço, levantar o braço, por exemplo. Assim, aí eu levanto o braço, aceno para alguém que está longe, tá? Então, isso é o sistema nervoso aferente e o eferente. O aferente, a captação dos estímulos e o processamento das sensações, tá? Relacionados aí ao sistema somatosensorial e aos sentidos especiais e ainda as sensações que a gente tem de dentro do corpo, tá? E o sistema nervoso eferente, né, vai enviar informações para músculos ou glândulas e enviar comandos, né? Tipo, efetue essa ação, ok? E aí, voltando um pouco, né, só pra gente fechar essa ideia, o sistema nervoso somático, portanto, né, ele tá ligado à captação de estímulos do ambiente, certo? E da posição do nosso corpo. Então, estímulos do ambiente, tato, dor, temperatura, visão, olfação, gustação, audição, aí o equilíbrio, né, nosso equilíbrio, e ainda, né, a sensação de posição no nosso corpo, que é a propriocepção. E aí, então, o sistema nervoso somático aferente, ele é composto pelo sistema somatosensorial e pelos sentidos especiais, ok? Então, ele capta estímulos do ambiente, de fora do corpo, transforma esses estímulos em sinal elétrico e envia, né, pro córtex cerebral, ok? Ou pro cerebelo, no caso da propriocepção inconsciente. Que é a sensação de posição inconsciente. E aí, enfim, comentei um pouco melhor sobre isso no outro vídeo, né? Mas na sensação de propriocepção inconsciente, você não tem a sensação propriamente dita. Você só envia esse sinal, tá? Pro cerebelo, para que ele possa fazer uma integração motora. Enfim, não é o tema aqui. Além disso, o sistema nervoso somático, né? Ele tem as fibras motoras que vão enviar comandos para os músculos estriados esqueléticos. E aí a gente fala que o sistema nervoso somático eferente, ele é voluntário, porque a gente tem controle, né, sobre nossos músculos estriados esqueléticos. Ah, eu quero pegar esse lápis. Peguei, né, eu tive uma vontade própria de fazer isso, uma consciência de que eu ia realizar esse movimento, né, um planejamento e tal. E aí eu vou lá e executo, só enviar a informação para o músculo estriado esquelético. Só que a gente viu também no outro vídeo que existem ações, né? Existem movimentos realizados pelos músculos estriados esqueléticos que às vezes não são voluntários. Por exemplo, no caso de reflexos medulares, tu pisa num prego e aí tu tira o pé do prego imediatamente, né? Quem controlou isso foi a tua medula espinhal. Tu não teve um controle voluntário dessa ação de tirar o pé do prego, sabe? E aí, justamente a gente ter essa noção de que os músculos estriados esqueléticos,
são músculos, assim, majoritariamente voluntários, mas que podem agir muitas vezes de maneira involuntária, né? Quando há esse controle medular, no caso dos reflexos medulares, né? Que passa primeiro pela medula, né? A resposta é enviada logo pela medula e depois você tem consciência, você toma consciência do que aconteceu, que você pisou no prego, que você tirou o pé do prego, né? Primeiro você pisa no prego e depois você fala ai. Então, é isso, tá? Embora tudo aconteça de maneira muito rápida. Enfim, então, justamente, os reflexos, eles são respostas rápidas do nosso corpo em determinadas situações em que não há o controle cerebral, tá? São respostas que o nosso corpo dá sem controle cerebral. Isso são reflexos. E esse entendimento do que são reflexos é muito importante para a gente entender o sistema nervoso autônomo. E aí vamos falar um pouco agora sobre o sistema nervoso visceral, né? O sistema nervoso visceral, ele também é composto por fibras sensitivas ou aferentes, mas que essas fibras sensitivas, elas vão captar sensações de dentro do corpo e enviar, né, para o nosso encéfalo. E aí, para nossas estruturas, né, encefálicas. Então, por exemplo, pressão arterial, né, pH sanguíneo, enfim, várias informações de dentro do corpo, das nossas vísceras, nossos órgãos internos, vão ser enviados pelas fibras sensitivas ou aferentes viscerais para o nosso encéfalo. E a parte motora ou eferente do sistema nervoso visceral é o sistema nervoso autônomo, que justamente vai regular a atividade e o funcionamento de praticamente todas as vísceras de forma involuntária. A gente não tem controle sobre essas ações, tá? Comandadas pelo sistema nervoso autônomo. Por exemplo, a gente não tem controle sobre nossos batimentos cardíacos. Mesmo se eu pensar, eu quero que meu coração comece a bater mais rápido, tipo assim, não vai acontecer nada. O que eu posso fazer é, por exemplo, ter algum pensamento que me leve, ou eu sei que vai me levar, a aumentar a minha frequência cardíaca, ao aumento da minha frequência cardíaca. Por exemplo, eu tenho uma prova amanhã, eu tenho um trabalho para apresentar, e eu começo a ficar nervosa. Se eu pensar nisso, eu começo a ficar nervosa. Aí meu coração começa a acelerar, a sudorese aumenta. Mas assim, você não tem o controle, né, do seu suor, né, nessa situação. Você não tem controle dos seus batimentos cardíacos mesmo, porque quem controla elas são as fibras nervosas autônomas, tá? Então, o sistema nervoso autônomo, ele é o sistema nervoso visceral eferente, certo? E a gente não tem controle sobre essas fibras, esses movimentos. Portanto, eles vão comandar músculos involuntários, músculo liso e músculo estriado cardíaco. E também, né, vão enviar comandos para glândulas, né, tipo, secreta isso daí, coisa e tal. Sistema nervoso autônomo, ele é subdividido em parasimpático e simpático. O simpático, ele tá relacionado a momentos de estresse, de fuga, de perigo, de prazer intenso, assim. Enquanto o sistema nervoso parasimpático tá ligado a momentos e períodos de relaxamento, de descanso, né? Almocei, vou deitar aqui na rede, aí aquele banzo, né, é dado pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. E você contrai sua pupila, e aí os batimentos cardíacos diminuem, tudo isso, tá? É o sistema nervoso autônomo parasimpático atuando. O aumento da motilidade intestinal, da digestão. E aí, nós temos que o sistema nervoso autônomo vai controlar a temperatura corporal, motilidade do trato gastrointestinal, secreção no trato gastrointestinal, esvaziamento da bexiga, sudorese, pressão arterial, enfim, dentre outros partes do corpo, né, e ações dos nossos músculos e glândulas. Então, o sistema nervoso autônomo, ele altera funções viscerais com rapidez e com diferentes intensidades. Ele consiste justamente nesse controle involuntário das funções viscerais e homeostase do organismo. É ativado por centros localizados na medula espinhal, no tronco encefálico e no hipotálamo. E aí, feito eu disse, é dividido em parasimpático e simpático. Alguns autores mais recentes ainda subdividem o sistema nervoso autônomo em 3, não em 2. Então,
teríamos ainda o parasimpático e o simpático, e outro que é o entérico, tá? Que aí eu não vou entrar muito nessa classificação, porque, tipo, eu também não conheço muito. E algo que também não é, tipo, 100% aceito, pelo que eu saiba, né? A divisão clássica é em parasimpático e simpático. Então, vamos se manter nisso, certo? Basicamente, o sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático, eles meio que vão ter ações antagônicas. A gente diz isso de uma forma geral, tá? Pra ficar mais didático. Não é 100%, não é pra gente levar essa afirmação ao pé da letra. Porque nem sempre, inclusive, tem coisas que o sistema nervoso simpático faz que o parasimpático não faz, ao contrário. Por exemplo, o parasimpático não tem controle sobre nossas glândulas sudoríparas e o simpático tem, ok? Enfim, tipo, existem algumas exceções e coisa e tal, mas no geral, tá? Eles têm ações antagônicas e vão ser ativados em situações distintas. O simpático em situações de estresse, de perigo, de fuga, e o parasimpático, momentos de relaxamento. As vias autonômicas consistem em 2 neurônios que fazem sinapse em um gânglio autonômico. Então, você tem o neurônio saindo ali da medula espinhal do sistema nervoso central. Existe fibra autonômica do nervo que tem ação autônoma, que é nervo craniano, tá? Mas, no geral, a maioria das fibras autônomas, elas estão localizadas, tá? Elas vão sair da medula espinhal. Então, vamos falar dessa forma para ficar mais simples. Então, você tem uma fibra autônoma saindo da medula espinhal, né? Saindo do sistema nervoso central. E aí, esse neurônio, ele é chamado neurônio pré-ganglionar, e ele vai fazer sinapse com um gânglio, com corpos celulares de neurônios, depois dele, que estão localizados no gânglio autonômico. E esse neurônio, né, que seus corpos celulares estão concentrados, que seu corpo celular está concentrado. Calma, deixa eu reformular essa frase. Você tem uma fibra nervosa saindo da medula espinhal, saindo do sistema nervoso central, e esse neurônio ele é chamado de neurônio pré-ganglionar. Esse neurônio pré-ganglionar ele vai fazer sinapse com um neurônio pós-ganglionar. O corpo celular do neurônio pós-ganglionar está no chamado gânglio autonômico. O gânglio autonômico ele contém os corpos celulares dos neurônios pós-ganglionares, dos neurônios que vêm depois daquele neurônio que saiu do sistema nervoso central, tudo bem? Então, você tem 2 neurônios, no mínimo 2 neurônios envolvidos, ok? É o neurônio pré-ganglionar, que sai diretamente do sistema nervoso central e faz sinapse com o neurônio pós-ganglionar, né? No gânglio autonômico, que é onde está o corpo celular desse neurônio pós-ganglionar. Esse neurônio pós-ganglionar, ele tem o seu corpo celular no gânglio e ele se projeta, uma fibra, né, normal, para a célula efetora, que pode ser o músculo ou glândula, e no tecido-alvo, né? E aí, a gente chama, né, esse local de sinapse entre o neurônio pós-ganglionar, que é o segundo neurônio, e o tecido-alvo de junção neuroefetora, ok? Os neurotransmissores são liberados no fluido intersticial e se difundem. A liberação difusa dos neurotransmissores do sistema nervoso autônomo faz com que um único neurônio pós-ganglionar possa afetar uma grande área do tecido-alvo. A maioria dos órgãos internos são inervados por ambos os sistemas autônomos, parasimpático e simpático, que exibem controles antagônicos, exceto de glândulas sudoríparas, músculos piloeretores e vasos sanguíneos, que têm inervação apenas esses que eu falei agora, esses 3, têm inervação apenas do sistema nervoso autônomo simpático. Neurônios pré-ganglionares nos segmentos torácico e lombar da medula espinhal, de T1 a L2, são os do sistema nervoso autônomo simpático, ok? Então, o sistema nervoso autônomo simpático, ele tem os seus neurônios pré-ganglionares no segmento torácico e lombar da medula espinhal, de T1 a L2. Os axônios do neurônio pré-ganglionar deles são curtos e os neurônios pré-ganglionares vão ser de fibras longas. Isso no sistema nervoso autônomo simpático. É o contrário no sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, no simpático, a gente tem neurônio pré-ganglionar com axônio curto e o neurônio pós-ganglionar vai ter a fibra longa, ok? E lembrar que os nervos envolvidos com
sistema nervoso autônomo simpático são os que vão de T1 a L2, tá? No sistema autônomo parasimpático, a gente vai ter que os neurônios pré-ganglionares, eles vão ter axônios longos, tá? E no neurônio pós-ganglionar, a fibra vai ser mais curta, certo? Então, o neurônio pré-ganglionar, aquele que vem diretamente do sistema nervoso central, no sistema parasimpático, ele tá mais perto do tecido-alvo do que no simpático, ok? Não sei se isso ficou muito claro, porque é muito termozinho que fica se repetindo, começa a ficar meio confuso. Mas, e também sem imagem é uma merda, só falando assim, né, a pessoa tem que imaginar, mas enfim, espero que tenha dado pra entender. E aí, vamos lá, né? Quais são os nervos do sistema nervoso autônomo parasimpático? Nervos cranianos, 3, oculomotor, 7, facial, é o 7 mesmo? É o 7. 9, glossofaríngeo, 10, vago, e S1 a S4, né, no segmento sacrais ali. Os neurônios pré-ganglionares... Não, é isso aí que eu falei mesmo. No sistema nervoso simpático, a gente vai ter a liberação de noradrenalina na junção neuroefetora, exceto em glândulas sudoríparas, músculos piloeretores e alguns vasos sanguíneos, tá? Funções do sistema nervoso autônomo simpático, né? Quais são as ações desse sistema? Dilatação da pupila, que é a midríase, frequência cardíaca aumenta, aumento também da pressão arterial e da contração vascular, vasoconstrição periférica e das vísceras, vasodilatação nos músculos estriados cardíacos para os músculos estriados cardíacos receberem mais oxigênio, glicogenólise, né, aumenta a glicogenólise, a gliconeogênese e a lipólise, então vai queimar gordura, né, degradar glicogênio para liberar glicose no sangue, produzir glicose a partir de outras fontes, né, que é a gliconeogênese, diminui a atividade do trato gastrointestinal, então diminui a motilidade intestinal, o peristaltismo, relaxa a bexiga e aumenta o tônus dos esfíncteres, aumenta a tensão dos esfíncteres, né? Tem outras ações também, né, que eu não tô vendo aqui, né, aumentar a sudorese e tal, mas é isso, já falei muita coisa. Todas essas ações estão relacionadas com uma resposta de alarme ou estresse. No sistema nervoso parasimpático, a gente vai ter a liberação de acetilcolina na junção neuroefetora, ou seja, entre o neurônio pós-ganglionar e o tecido-alvo, certo? Então, a gente tem receptores colinérgicos, nicotínicos e muscarínicos na junção neuroefetora, que são, né, os receptores para acetilcolina. Os receptores para acetilcolina, a gente tem de dois tipos, né? Os nicotínicos e os muscarínicos. E aí, enfim, cada um vai promover um efeito, né? Tá presente em determinado tipo de tecido e tal. A gente falou disso melhor em bioquímica. Ó, vamos até ver aqui. Receptores... os receptores nicotínicos. Os musculares atuam nas junções musculares promovendo contração muscular. Neuronais, influenciam o potencial de ação. Muscarínicos. Tem vários tipos, tem uns que são estimulantes neuronais, uns são inibitórios, outros estimulam a glândula exócrina, músculo liso, endotélio, aí um inibe, outro estimula, enfim, são muitos receptores, tá, para acetilcolina. Cada um, né, com uma determinada função e ação. Mas, em resumo, o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai ter como principais atividades o aumento da salivação, aumento da micção, aumento da digestão, né, do peristaltismo e tal, lacrimejamento, né, diminui a frequência cardíaca, constrição da pupila, que é a miose, enfim, etc., né, todas essas ações estão atreladas, né, ao relaxamento, a um estado de conservação de energia. É isso, sistema nervoso autônomo, tá? Eu espero que seja isso. Eu nem sei se eu falei direito, eu também tô um pouco cansada.